Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos do nosso Brasil imenso, cada cidade, cada estado, a esta comunidade, Senhor Bom Jesus, Nova Caçapava, Grupo de Oração São Paulo Apóstolo, da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Diocese de Taubaté, a todos tenhamos um bom dia. Com bastante alegria que despertamos mais amanhã, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. E vamos louvar mais ainda por essa palavra que cura, que salva, que liberta nesta pregação. Se encontra em João, capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Agora vou para aquele que me enviou. E ninguém de vós me pergunta, para onde vais? Mas, porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos, a verdade convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto de meu Pai e vós não me vereis. Ele me convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, vemos aqui Jesus dando, nessa palavra, já o destino que acontecerá com o inimigo, o perseguidor, o tentador, que já foi julgado e condenado. Por isso, hoje, nós devemos buscar colocar em prática aquilo que o próprio Espírito Santo vai nos ensinando no dia a dia, para que assim o pratiquemos, como Jesus nos orienta pela sua própria palavra. Porque o Espírito Santo é que vai nos alertar a respeito do pecado, é o Espírito Santo que vai nos alertar a respeito da justiça, do juízo. É Ele que vai convencer a todos a respeito daquilo que podemos fazer ao contrário da vontade de Deus. Vivemos aí um tempo que vai aproximando da festa
de Pentecostes. E é isso que nós vamos clamar e pedir sempre: a efusão e o derramamento desse Espírito sobre a nossa vida, porque Ele é o que está próximo de nós, está dentro de nós. O Espírito é que vivifica, dá vida, dá sentido, dá direção, dá entendimento, dá sabedoria. É o Espírito Santo. É Ele que mostra para nós aonde nós estamos falhando, errando. É Ele que nos ensina a maneira correta de como corrigir aquilo que nós erramos muitas vezes, até conscientemente. O Espírito Santo vai nos apontando esses defeitos, esses erros, para que a gente possa assim mudar. Não podemos viver sem a graça do Espírito Santo. Devemos tomar cada vez mais posse da graça do Espírito Santo, pois ele é dado gratuitamente a nós para fazer toda essa transformação que nós necessitamos. Por isso, aqui no versículo 6 desse capítulo 16, João fala sobre a vinda do Espírito. E Jesus vai confirmar mais na frente ali, versículo 7. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. O Paráclito é o Espírito Santo. Então Jesus vai mostrando toda essa necessidade. Como nós sabemos, Jesus aqui preparava porque ele sabia que estava chegando ao momento dele retornar para a casa paterna, para junto do Pai. E toda a promessa que ele prometeu sobre o Espírito Santo se cumpriria após a sua volta para o coração do Pai. E como nós sabemos, isso aconteceu. Mesmo Jesus tendo soprado sobre os apóstolos, dando essa força para eles se manter firme, ele mandou que esperasse o cumprimento da promessa que ia acontecer. E quando nós fazemos a nossa caminhada, chegando lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 a seguinte, acontece que ali se manifestou tudo aquilo que Jesus tinha falado e prometido. Não afastei de Jerusalém, mas esperai aí o cumprimento da promessa. E ali a gente vê que tudo que Jesus tinha falado a respeito do Espírito Santo se concretizou no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 em diante. De repente veio um ruído do céu, se repartiu como línguas de fogo, pousaram sobre aquelas pessoas e todos ficaram cheios e repletos do Espírito Santo. Então é isso que nós clamamos, amados irmãos, familiares, amigos, todos os dias, para que a gente esteja sempre repleto desse Espírito Santo, pois ele foi derramado sem medida para todos que se aderir a ele.
Sabemos que Ele está dentro do nosso coração, mas nós clamamos cada vez mais para que possa se manifestar essa força, esse poder em nossa vida. Tenhamos todos um bom dia, fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, que a força e a luz desse Espírito Santo nos renove mais e mais em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.